Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre topologias de redes. As topologias elas podem ser físicas ou lógicas. No caso da topologia física, é simplesmente um desenho. Como a rede é desenhada, um mapa da rede. É um desenho no qual a gente consegue visualizar como os dispositivos estão conectados entre si, sejam eles equipamentos de LAN ou WAN. A gente consegue ver nesse mapa o posicionamento dos terminais, dos servidores, alguns aspectos de segurança ou grupos de usuário. Essas topologias a gente pode visualizar como barramento, topologia estrela, em anel ou topologia em malha. Já as topologias lógicas, elas têm os mesmos 4 tipos de topologia: barramento, estrela, anel e malha. Só que diferencia pelos equipamentos, principalmente. Como os equipamentos estão organizados, como esses equipamentos estão conectados entre si e o próprio funcionamento dos equipamentos. Na topologia do tipo barramento, a gente tem uma única linha onde todos os equipamentos estão conectados. Esses dispositivos estão conectados em paralelo, como se fosse uma rede elétrica, uma barra. Esse tipo de configuração já é bem antiquado, já não se usa mais. Então, esse tipo de topologia não tem um equipamento para fazer a conexão entre os terminais. Os terminais são conectados diretamente um no outro através de um cabo, com exceção dos hubs. Os hubs têm a topologia lógica igual ao barramento, só que fisicamente é uma estrela, como eu já falei na aula anterior, que eu falei sobre os equipamentos. Essa é a configuração na topologia de barramento. Os computadores são conectados através de um único cabo, e esse cabo, no final, na ponta desse cabo, tem um terminador, que é um conector especial. Como eu falei, esse tipo de rede é bastante antiga e isso não se utiliza mais. Isso é do final dos anos 80, anos 90, ali, no começo dos anos 90. Uma das desvantagens desse tipo de rede, desse tipo de barramento, é que se um dos terminais fosse desconectado, a rede deixaria de funcionar, porque o barramento foi interrompido. Outro tipo de topologia bem antigo é o do tipo anel. Esse tipo de topologia funcionava com um protocolo específico, que era o Token Ring da IBM. Isso eliminava o problema da topologia barramento. Quando um terminal fosse desconectado, abria o barramento, o restante da rede deixava de funcionar. Nesse caso tinha uma redundância, tinha uma continuidade. Se um dos terminais abrisse a rede ali, fosse desconectado abrindo a rede, os demais continuariam conectados. O protocolo tinha uma função especial que era uma mensagem que circulava na rede indicando que o meio de transmissão estava livre, que fazia parte do protocolo Token Ring, os tokens. Esse tipo de topologia é utilizado também nas redes WAN, onde a gente utiliza a ligação em anel para garantir uma redundância. Caso uma das linhas seja interrompida, os pontos da rede continuam interligados entre si, garantindo então o link entre todos esses pontos. É uma técnica de aumentar a disponibilidade de rede. A topologia estrela geralmente possui um elemento central, um concentrador. Pode ser um hub ou um switch. E esse equipamento liga todos os terminais, todos os dispositivos finais. Computadores, servidores, impressoras, enfim. A vantagem é que se acontecer algum problema com um dos terminais, for desconectado, tirar o cabo, nenhum problema acontece com o restante da rede. Ela continua funcionando plenamente. Porém, se o problema é com o concentrador, a rede inteira deixa de funcionar. Os concentradores mais utilizados nas redes locais são hubs e switches. A gente pode interligar esses concentradores ampliando a rede. Então a gente tem a estrela estendida ou cascateamento. Nas redes WANs, essa topologia também é utilizada. É o mesmo princípio, um concentrador. Só que no caso são roteadores. E no caso também um método, uma técnica de conexão de dispositivos, servidores e roteadores, que é o Hub and Spoke. Concentrar e distribuir. Por exemplo, isso pode ser utilizado em data centers, onde tudo é concentrado num determinado ponto, ou seja, os clientes, os hubs, eles vão conectar-se todos por um único caminho. E a partir disso, o concentrador, o equipamento que recebe todas essas conexões, vai redistribuir ou encaminhar os clientes para uma conexão com outro serviço. E isso pode ser feito por servidores ou por roteadores. Outra topologia interessante é a malha. Semelhante à topologia em anel, porque a ideia é garantir a conexão entre todos os pontos.
Só que essa funciona melhor do que em anel. Cada roteador da rede conectado a todos os outros roteadores da rede. Aí a gente vai ter mais de uma conexão para cada roteador. Se uma dessas conexões falhar, existem outras conexões para ter uma rota para os outros pontos da rede. Isso aumenta a disponibilidade da rede, porque por mais que os pontos se quebrem, tem caminhos alternativos. E esse tipo de rede é indicado para redes de missão crítica, ou seja, tem que estar sempre disponível, não pode falhar de forma alguma. Por exemplo, aqui eu vou mostrar a rede da RNP. RNP Panorama. Ele vai mostrar o mapa da rede. A gente tem aqui então o mapa da rede da RNP. Se a gente observar, a gente tem muita redundância. Por exemplo, aqui eu vou dar um zoom aqui no Piauí. O roteador da RNP no Piauí. Ó. Ele está ligado com o roteador no Pará, no Pernambuco e esse outro aqui. Provavelmente algum serviço de internet. E o do Pernambuco, por exemplo, está ligado no do Ceará, um link direto, ou através aqui do Pará, Maranhão e Piauí. Então existem redundâncias aqui. Esse do Amapá aqui está isolado, por exemplo. Ele está ligado somente ao Pará e caiu. O link não está funcionando. Quando os sites do IFP estão offline, é porque caiu alguma dessas conexões aqui ou todas elas. Se tiver pelo menos uma funcionando, vocês ainda vão conseguir abrir o site. Isso quer dizer que na rede da NP a gente tem uma malha. Existem pontos que têm redundância e outros que não têm. Então a gente vai dizer que aquilo ali é uma malha parcial. A malha parcial é isso, né? Quando nem todos os pontos têm redundância. Por exemplo, esse mapinha aqui, ó. A gente tem rede 1, rede 2, 3 e 4. Se na rede 2 caírem os dois links, ela fica isolada. Já na malha total, a gente tem redundância entre todos os pontos da rede. Por exemplo, aí, a gente tem 4 nós de rede 1, 2, 3 e 4, e todos eles estão interligados entre si. Cada nó dessa rede I tem 3 ligações. Dificilmente os 3 pontos cairão. Para que um ponto desse fique isolado, sem rede, tem que cair os 3 nós da rede dele, as 3 linhas de comunicação. Essa redundância garante o funcionamento pleno da rede. E além disso, existem também os protocolos de comunicação, os protocolos de roteamento. Quando um desses links está com baixa qualidade, então o roteador pode decidir utilizar uma rota alternativa. Dessa maneira, garantir que a rede funcione da maneira mais rápida possível. E essas topologias elas podem ter uma hierarquia. A gente pode interligar diferentes topologias, formando uma rede maior. Geralmente é o que acontece. Uma rede, você monta uma rede, cria uma rede utilizando uma topologia, daqui a pouco precisa acrescentar uma nova rede de um outro prédio. Então você já tem uma nova topologia que vai se comunicar com a anterior. Aí você vai ter uma expansão. E assim, várias redes de topologias diferentes vão se conectando e formando uma rede maior. Para organizar esse tipo de topologia, a ideia é fazer uma hierarquia. Então a gente tem o núcleo da rede, core, onde a gente vai ter roteadores de multicamadas ou não, conectados entre si, fazendo a conexão de rede chegar até as redes de distribuição, que são os provedores de internet. E aí os provedores de internet vão dar acesso aos clientes, né? Então a gente vai ter a rede de acesso. As redes de acesso onde estão os dispositivos finais. Onde a gente vai ter lá um access point, um roteador, ligando os computadores que a gente tem em casa, o celular e tal. Redes de distribuição, que geralmente são os provedores de internet que tomam de conta desse nível aí da hierarquia. Onde eles fazem a segmentação de rede. Ele não pode permitir que o usuário da rede dele tenha acesso aos dados de um outro usuário da mesma rede. Supondo que eu sou um provedor de internet, eu não posso permitir que 2 usuários da minha rede tenham acesso a informações do outro.
E aqui o núcleo da rede é o que faz a internet funcionar. É onde a gente tem conexões de altíssimas velocidades e os equipamentos mais caros também. Por isso elas têm que ter redundância, né, para que as falhas não aconteçam. Por exemplo, quando tem um incêndio, quando tem queimadas na estrada, aí, que é por onde vêm os cabos de fibra ótica, geralmente esses cabos são afetados, né, quebra ou estraga o cabo. Mas aí a gente não fica totalmente sem internet. A internet fica ruim, porque as redes têm redundância. Tem mais de um caminho para chegar até a gente. E a gente pode ver aí essa hierarquia nesse mapinha aqui, ó. A gente tem ali as redes de acesso, que são onde estão os dispositivos finais. A gente vai ter a distribuição, que são os provedores de acesso à internet, as operadoras de celular, que são as redes 3G, 4G, quem sabe um dia 5G. E a gente tem o núcleo da rede, que é onde esses provedores de acesso à internet vão ter acesso no núcleo da rede, e onde a gente tem, como eu falei, os equipamentos mais caros, as redes de altíssima velocidade, em alguns casos também data centers, como por exemplo do Google. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.